Boa noite a todos vocês. Como disse Suzana, sejam muito bem-vindos nesta casa e que a paz do Cristo possa nos abraçar, abraçar é a palavra certa, profundamente nesta casa na noite de hoje. No dia 8 de fevereiro de 1958, um grupo de amigos funda uma instituição memorável na Terra. A ata de fundação daquela instituição constava os nomes de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Juliano Torres Pastorino, Jaime Hollenberg de Lima, Jorge Andréa e alguns outros. Estava fundado, materializado na Terra, a instituição de nome Lar Fabiano de Cristo. Esta instituição foi fundada e se estabeleceu baseando-se em postulados importantes para que a família humana pudesse ganhar importância e que esta célula primordial da nossa sociedade pudesse ser valorizada de tal forma que o empreendimento do Cristo na Terra ganhasse um grande impulso. Inicialmente, aquelas almas abnegadas que ali se reuniram no plano material abrigavam aquelas crianças famintas e carentes, inicialmente de 6 a 8 crianças, na casa daqueles que se predispunham a dar o seu pequeno contributo à humanidade. Essas crianças recebiam alimentação, educação, cuidados básicos e depois, ao terminar o dia, regressavam para a sua casa. Mas o trabalho não dava a ser feito. Alguma coisa acontecia que os objetivos não estavam sendo alcançados. Mais tarde, percebia-se que a célula familiar, ao invés da criança, deveria ser o verdadeiro objetivo e o foco primordial daqueles trabalhadores que ali estavam. E assim foi feito. Iniciando um plano de qualidade de vida, aqueles assistentes sociais que pertenciam a algum grupo espírita Espíritos, de onde surgiu a instituição de caridade chamada Lar Fabiano de Cristo, começou a visitar também as famílias. Era importante que aquela criança, ao sair dos braços daquelas almas abnegadas, ao deixar o ambiente de profunda paz, de profunda harmonia, de profunda sinceridade nos propósitos, encontrasse também no lar, agora, naquele momento, profundamente desestruturado, algum tipo de alento, de consolo. E foi assim que aquele grupo de assistentes sociais passou a trabalhar a célula familiar. O plano de desenvolvimento, este plano de qualidade de vida, foi instituído para que durasse, em média, 5 anos. Naqueles 5 anos, aqueles assistentes sociais iriam tentar identificar a fonte da miséria moral, espiritual, material que afligia aquelas famílias. Daquilo surgiu uma nova adequação do Código da Infância e da Juventude que hoje rege as bases da infância e da juventude nas leis brasileiras. Então nós vamos perceber que viver em sociedade, a célula primordial, esta primeira microsociedade, deve ser o nosso maior objetivo. Por isso, no Livro dos Espíritos, na parte 3, que trata das leis morais, nós vamos encontrar mais especificamente no capítulo 7, esta lei de sociedade. E nos diz, na pergunta 766, a vida social é uma obrigação natural? E os Espíritos nos trazem, de uma forma muito clara,
Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus deu-lhe a palavra e todas as demais faculdades necessárias ao relacionamento. Mais um pouco à frente, nós vamos descobrir nas perguntas, na pergunta 774, algo muito importante. Há pessoas muitas vezes que deduzem que estes hábitos, o fato de alguns animais abandonarem os seus rebentos numa determinada época, quando eles já se encontram um pouco com capacidade de se alimentarem, que aquilo seria simplesmente um costume social. E alguns sociólogos, diria, extremamente infelizes na forma como concebem as suas teorias, trazem exatamente isto, que a sociedade está num momento muito específico de libertar-se daqueles vínculos, daqueles postulados, daquela forma como se comportava no passado. E aí a gente vai lendo a pergunta. Há pessoas que deduzem do abandono dos pequenos animais por seus pais que entre os homens, os laços de família são apenas resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disto? E a resposta vem que o homem tem destinação diferente dos animais. Uma vez que alcancemos a posição no reino nominal, nós chegamos e vamos tomar um novo rumo na vida. A nossa destinação é muito mais do ponto de vista gregária, ou seja, viver em sociedade, do que aqueles animais que uma vez que a cria deu o seu rebento e já conseguem se alimentar, ele vai cada um para um lado e até se esquecem completamente daqueles animaizinhos. Já estou humanizando os bichinhos, né? Então o homem tem destinação diferente dos animais. Por que, então, querer se parecer com eles? Para o homem, há outra coisa além das necessárias. Para o homem, vou ler daqui que é melhor. O homem tem destinação diferente dos animais. Por que então querer se parecer com eles? Para o homem, há outra coisa além das necessidades físicas, a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família estreitam os sociais. Eis porque fazem parte da lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a se amar como irmãos. Isso tem uma profundidade que muitas vezes nós não alcançamos. E pensamos que isto é simplesmente alguma coisa formatada que devamos seguir. E mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos na célula social, vamos, uma vez que mergulhamos no estudo da doutrina dos Espíritos, não só na doutrina dos Espíritos, nos postulados religiosos que nos colocam numa situação bem diferenciada dos animais, já com discernimento, já com conhecimento de que algo além existe e que aquele que se encontra solitário simplesmente se encontra, em muitas das vezes, eu diria em 99,99%, parece até rótulo de desinfetante que mata 99,99%, né? Se encontram bem infelizes. Mais uma pergunta na 775. Qual seria então para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um agravamento do egoísmo, como nós vamos ver na pergunta. Então é preciso estarmos neste caldeirão social, e por isso que o Lar Fabiano de Cristo, naquela época, percebeu. Muitas vezes aquelas crianças saíam daquele céu, daquele ambiente extremamente bem acolhido, preparado por aqueles instrutores, e caíam na célula familiar, encontrando as mais distintas e diversas situações que puxavam aquelas crianças para uma situação novamente deplorável. No lar onde existe a drogadição, a bebida, o alcoolismo, as práticas totalmente amorais
que nos levam a uma situação degradante. Aquelas crianças encontravam muitas vezes dentro dos seus corações, das suas mentes, conflitos muito grandes, porque tinham naqueles instrutores que pertenciam ao lar Fabiano de Cristo um exemplo moral, e encontrando nos seus pais uma situação tão degradante, desenvolvendo às vezes situações onde as crianças passavam a odiar os seus pais. E aquele sentimento de gratidão por aqueles pais terem dado a vida estava sendo realmente complicado. Então é por isso que trabalhar na célula familiar, apertando os laços de família, é o grande objetivo de todas as instituições sociológicas, religiosas. Deveria ser. Por isso, cada vez nós perguntamos: qual é o grande objetivo de nossas vidas? Muitas pessoas têm aquela concepção: eu prefiro estar sozinho do que mal acompanhado. É verdade, é verdade. Mas é importante que a gente perceba o seguinte: se estamos numa questão, numa célula familiar, temos um contexto social, mesmo que seja complexo, difícil, há um sentido por trás de tudo daquilo. Só a doutrina espírita, eu diria que a doutrina espírita, não diria que só porque seria uma pretensão, mas a doutrina espírita nos traz uma bagagem de conhecimento que nos consegue fazer, talvez, links, elos de ligação. Por que esta situação na minha célula familiar é tão complexa, tão difícil? No livro Nas Telas do Infinito, psicografia de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Bezerra de Menezes e Castelo Branco, esqueci o primeiro nome dele, meu Deus. Bezerra de Menezes e Castelo Branco. Nós vamos ver uma história muito interessante. Na primeira parte do livro, traz a história de uma situação de uma família onde eram extremamente pobres. A jovem muito bonita, extremamente bonita e muito ambiciosa. Mas todas as circunstâncias levavam aquela situação, aquela família, a uma condição de extrema penúria. E aquela moça jovem, bonita, inconformada, num determinado momento, quando falta pão, falta comida, falta trabalho, ela se liberta daquela família e vai viver a sua vida escolhendo um caminho não recomendado. Muito bonita, conseguia utilizar-se dos seus atributos físicos e conquista e ganha dinheiro e vai passando de relacionamento em relacionamento, cai na prostituição e degringola de uma forma quando só na próxima existência, ela reencarnando numa situação de extrema penúria, numa favela do Rio de Janeiro, junto com seus dois irmãozinhos ali, morre e desencarna numa situação de tuberculose, esquálida, na flor da idade, mas num momento de profunda resignação. O espírito deve ter passado numa situação no mundo espiritual, por uma dor muito grande, mas encontrou também naquela célula familiar pessoas ligadas ao passado. E aí a gente vai percebendo que aquela célula familiar, com aqueles entes que ali estavam, representavam um pulo quântico, um salto quântico no seu desenvolvimento, no seu aprimoramento espiritual. Indo mais à frente, porque a literatura espírita é vasta nesses exemplos da lei de causa e efeito, que nos convida à reflexão: por que esta família tão complexa? Por que este laço afetivo tão distinto que eu não posso simplesmente descartar? Não é um namorado, uma namorada que a gente deixou de gostar e cada um para um lado. Não é uma coisa rápida. É realmente uma situação complexa onde nós estamos inseridos e muitas vezes que devemos enfrentar com coragem para que a gente não repita lá na frente a mesma situação, talvez em situações, em circunstâncias mais difíceis do que atualmente estamos enfrentando.
Então, um momento atual, conturbado, muitas vezes com essas inversões de valores, como trouxe aquela moça do livro Nas Telas do Infinito, que tinha uma inversão de valores, não prezou, não valorizou aquela situação, mesmo difícil, e resolveu seguir a sua vida. No campo moral, requer mais atenção à preservação da harmonia familiar, valioso antídoto à instalação do desequilíbrio no organismo social. E vamos mais à frente. A família humana como a célula base para a formação do grande organismo social, como falamos. A importância da instituição familiar tem sido muitas vezes questionada nos dias de hoje, nos últimos tempos, como disse, por psicólogos, sociólogos, antropólogos e tantos outros estudiosos das ciências humanas, e muitos deles chegando a conclusões simplistas de que a instituição familiar está falida em suas bases. Mas ela não está falida em suas bases. Nós vivemos, sem dúvida, um momento em que a sociedade descartável também descarta a família. Muitas das vezes descartamos os relacionamentos porque já não nos servem mais. E perdemos, às vezes, a grande chance da lapidação interna, da paciência, da resignação, da humildade e de questionamentos muito importantes que são muito, muito, muito decisivos para a vida do espírito imortal. Fala-se do surgimento de uma família moderna, fruto do processo vivido em nossos dias do casamento descartável, fruto também de uma sociedade de consumo, onde tudo é descartável, como havíamos falado. Então, nós temos a paternidade, a maternidade, a filiação como uma situação sagrada. E vamos ver na pergunta 582 que os Espíritos nos trazem, quando os pais recebem aquelas crianças, os seus rebentos, se aquilo ali é uma missão. O lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos existenciais passados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5, no item 25, o convite para que a gente possa se reconciliar com estes desafetos na nossa família. Porque muitas das vezes, quando a gente protela essa situação, eu não estou aqui de maneira alguma colocando em 100%, porque existem situações muito difíceis, sem dúvida. E é preciso que haja também respeito humano. Nós não vamos aqui fazer uma autoflagelação, porque muitas vezes as situações são tão complexas e até perigosas para a vida. Nesses casos, sem dúvida, procurar um acompanhamento psicológico, sociológico, alguém que possa realmente trazer algum tipo de instrução. Sem dúvida, às vezes é melhor nos afastarmos, para que a gente não crie um mal maior e lá na frente a situação não fique caótica. Então nós vamos vendo a questão e a necessidade da reconciliação com os nossos adversários, para que eles possam, como diz a passagem, reconciliando-se com os nossos adversários o mais depressa possível, enquanto eles estão no nosso caminho, enquanto eles estão na nossa célula familiar, enquanto eles estão no nosso convívio, a fim de que este adversário não nos entregue ao juiz, que é a nossa consciência, e esse juiz não nos entregue ao ministro da Justiça, que poderíamos dizer que são os bons espíritos, e que esse ministro da Justiça não nos aprisione, ou seja, programe e planeje uma nova reencarnação, talvez em situação um pouco pior. E aí a gente vai estar preso num novo corpo, onde nós vamos ser aprisionados e não vamos sair deste ciclo reencarnatório até que a gente esteja quite com esta lei. Então aquele miserável que casou comigo, aquela miserável que casou com fulano, com Beltrano, talvez tenha que voltar numa situação, pior se volta numa situação de sogra, mas ele às vezes volta numa situação de irmão, de primo, no mesmo contexto social. Mas se vier como sogra, perdoe minhas sogras, né?
aí a carga pode ser muito mais difícil, porque ela vem com toda a ferocidade, se é aquele genro parecido com aquele que foi realmente um marido que pintou e bordou numa outra existência. A pergunta 582 que nós já havíamos trazido: pode a paternidade ser considerada como uma missão? Sem dúvida é uma missão. É uma missão das mais difíceis, das mais duras. Para as mamães que estão aí grávidas, comecem a aquecer as turbinas, porque é uma prova belíssima se vivida com muito amor, mas com muita dificuldade em alguns casos, sem dúvida. É sem dúvida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande, que obriga mais que obriga mais que o homem pensa. Meu Deus, eu estou lendo tão mal. É, sem dúvida, uma missão e é ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem e facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Paramos aqui. Você imagina recebendo a sogra como sua filha. Se ela não vem daquela forma tão bonitinha, tão frágil, tão doce, a vontade que você tem é falar: não, deixa no berçário mesmo, que eu vou pegar as minhas malas e vou para casa. Mas Deus é tão sábio que coloca aquela criancinha indefesa, jovenzinha, bonitinha, num formato frágil. E muitas das vezes nós temos um grande inimigo do passado ali nas nossas mãos, que talvez vá se mostrar lá na frente, quando o Espírito toma pé da sua realidade, do seu estado espiritual, toma pé de quem ele é, porque não é o fato de reencarnar que imediatamente ele se transforma. Há todo um calvário pela frente, há uma quantidade de provas muito grandes que vão ser vividas, vão ter que ser lapidadas, vão ter que ser esmiuçadas aos pouquinhos, para que a gente possa realmente tirar o diploma de completistas desta questão. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu pomar e as fazer produzir bons frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se esse fracassa por erro deles, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para seu adiantamento no caminho do bem. Muitas das vezes essa missão é negligenciada. E aí cabe aos pais prestarem atenção nesta joia, neste tesouro, mesmo que seja um filho difícil. Há uma necessidade imperiosa daquele que lhes foi confiado, que nos foi confiado, de que seja realmente muito bem cuidado, muito bem tratado. E às vezes é preciso que seja uma palavra enérgica, que coloquemos limites, que coloquemos a criança nos eixos de uma forma muito consciente. Muito consciente seria a pergunta, seria a resposta, para que a gente não possa faltar com esta grande responsabilidade e grande missão que é a paternidade. No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, agora trocando os papéis, entrando na relação de filho. Nós estivemos aqui, um companheiro que nos falou na última semana a respeito de gratidão. Gratidão pelos pais, mesmo que estes pais sejam difíceis, tenham sido muito difíceis. Eles nos deram a vida, podem ter 1 milhão de defeitos, 1 milhão de situações complexas, mas aceitaram o desafio, pelo menos no mundo espiritual, de receber a cada um de nós e proporcionar que esta vida no mundo material e as provas, porque isto é uma escola, pelo menos este ingresso na escola da vida, nós estamos vivendo, estamos passando por causa destes pais. Então o sentimento, como ele nos trouxe, o nosso amigo, é que seja de profunda gratidão
de profundo respeito a estas almas. E muitas vezes nós não temos nenhum respeito a estas pessoas que nos deram a vida. A ingratidão dos filhos e os laços de família estão no item 9 do capítulo 14 também. Desde pequenininho, esta criança, ela pode manifestar instintos bons ou instintos ruins. A gente percebe as crianças, como é que elas são. Tem as crianças que dividem todos os seus brinquedos com as crianças. Vem cá, mamãe, ele não tem brinquedo, toma aqui. Tem outra que fala, não, isso é tudo para mim. Tem as crianças que pegam os animaizinhos, começam a brincar, tratam do gatinho, do cachorrinho. E tem aqueles que pegam o ratinho pelo rabo e rodam e zoom na parede. Então a gente vai vendo cada criança, cada um tem as suas predisposições e vai ser na observância, desde pequeno. Por isso, nos slides anteriores nos falam, há alguns que preferem cuidar do seu jardim, eu diria, irem às compras, irem tratar da sua vida, dos seus relacionamentos, das suas questões profissionais, que são muito importantes, sem dúvida, mas muitas vezes negligenciam aquela criança que se mostra ali, carente de atenção, de afeto, e muitas vezes quem está ali é um espírito muito difícil. E eu diria, e repito muitas vezes isso, grandes provas só para grandes almas, ou almas capacitadas. Essa frase é de Chico Xavier, e eu repito muitas vezes. Então nós vamos perceber que estudar estas crianças desde o princípio é dever destes pais. Todos os males se originam do orgulho, do egoísmo. Espreitam, pois, os pais os menores indícios reveladores do germen de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Que se desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural, que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhes será concluir noutra existência a obra agora começada e que um dia o Filho ingrato os recompensará com seu amor. Essa mensagem vem de Santo Agostinho. E isso nos traz exatamente porque mesmo aqueles pais que se esforçam profundamente, e esta análise cada um de vocês, cada um dos pais, poderá fazer, porque muitas vezes as pessoas vêm de fora nos trazer algum tipo de aconselhamento. Faça assim, faça assado. Os pais sabem muito intimamente o que deve ser feito. Muitas vezes os pais não têm realmente um nível de maturidade emocional suficiente para isso. Mas intimamente nós carregamos um senso crítico. E as leis que estão esculpidas na nossa consciência nos traz como devemos nos comportar aqui e ali, mesmo que sejam pais limitados, com pouco conhecimento literário, com pouco conhecimento na área acadêmica, e muitas vezes trazem dentro de si já a forma, o formato exato para que aquela criança específica que lhe foi confiada possa receber o melhor tratamento possível. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Uma forma prática. De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Sim. É possível construir a tão sonhada paz no lar? É possível na medida do possível. Logicamente que a felicidade completa não pertence a este mundo, mas podemos, na medida do possível, nos esforçarmos para que a gente possa alcançar
algum tipo de equilíbrio. E se nós seguirmos, de alguma forma, os slides que foram passados anteriormente, nós vamos minimamente alcançar algum tipo de equilíbrio. Aí eu vou fazer um convite às mães que estão grávidas. Falei que ia falar isso hoje para Renata. Desde o princípio, seria interessante fazer uma observação de como aquela gravidez está se passando. Muitas vezes o casal tem um amor muito profundo, muito íntimo, são muito apegados. A pessoa está grávida, a mulher está grávida. Algo mudou. Lógico que pode ser alguma coisa hormonal, mas vamos supor que de repente esta mulher talvez passe a ter um sentimento pelo marido não tão amoroso, algum tipo de antipatia. Algo começa a se passar. Qual é o nosso tópico principal? Reflexões sobre os laços afetivos. Desde o berço, desde o ventre, a mãe e o pai, dotados, embasados já com conhecimento espírita, sabendo que aquele espírito é um espírito imortal, talvez o momento do parto, o momento da gestação, eu diria que é o transe mediúnico mais longo que existe, dura 9 meses. A interação entre aquela alma que está no ventre e a mãe é muito profunda. Então, há uma mulher que tinha um amor muito grande pelo marido, de repente passa a desenvolver algum tipo de antipatia e de ódio, talvez, nos pressupõe que aquele serzinho que está ali talvez tenha sido um inimigo do passado daquele marido. Cabe à mãe, cabe ao pai observarem esse tipo de atitude e já numa conversa, no evangelho no lar, para aquela alma, calma, vamos lá, papai está aqui, tudo foi do pai. Aí vocês vão encontrar de uma forma muito interessante uma maneira de uma pequena dialogação com aquele espírito que está ali. Às vezes acontece ao contrário. O amor da mulher aumenta muito mais. Talvez seja um afeto, não só daquele menino com o pai. Faz muito sentido isso. Às vezes a mulher está com ciúmes mortal daquele. Não, mas eu vou jogar futebol, eu vou para o campo de futebol, vou fazer isso. E a mulher, não vai. E ela era muito liberal antes. Veio a criança, ela mudou completamente de comportamento. Cabe a gente que tem um conhecimento espírita começar a perceber estas nuances. E aí, desde o ventre, nós vamos preparando aquelas relações afetivas que vão se construir e lá na frente, logicamente, aquela criança vai vir e vai começar a se mostrar com as suas características. Trazendo um pouquinho o poema de Khalil Gibran Khalil, dizendo que os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Muitas das vezes, nos relacionamentos humanos, nós perdemos grandes chances de calarmos, de termos um pouco mais de paciência, de termos um pouco mais de resignação nesta ou naquela atitude. Eu vou trazer um filme para vocês agora, que é bem curto,
Provavelmente vocês já viram, muitos de vocês já viram este filme. Está aí a figura, a cena é muito interessante. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vou apagar a luz. Tá saindo som. Dá para ouvir?
Nós temos ali a figura do pai que abandonou a família, não sei nem por que razões, mas nós podemos imaginar 1 milhão de razões. Mas da mesma forma que existe a figura do pai, nós poderíamos ter imaginado ali a figura da filha, do filho, da esposa, do primo, ou de qualquer um que estivesse ali, talvez por um momento de imprevidência. Quantos de nós poderíamos ter voltado atrás e por um pequeno momento de reflexão, talvez não tivéssemos respondido daquela forma, talvez tivéssemos tido um pouco mais de paciência, talvez tivesse tido um pouquinho mais de tolerância. E o orgulho de não dar o braço atrás, de não dar o braço, teria nos ter salvado de uma situação, às vezes, tão deplorável quanto essa. Aqui é um exemplo, mas existem vários outros exemplos. Então, no fechamento desta palestra, eu queria fazer o convite para que cada um de vocês, numa reflexão muito profunda dos laços afetivos que estão sendo construídos dentro de cada um de suas casas. Cada um de vocês tem um histórico de vida, tem uma situação, tem dificuldades que talvez eu não consiga dar conta, mas talvez eu tenha dificuldades que vocês não consigam dar conta. Mas o mais importante é que saibamos que tudo está certo. E se essa situação está sendo apresentada para cada um de nós, é porque algo de objetivo, de primordial, de essencial foi nos colocado. Nenhum de nós recebe um fardo mais pesado do que pode carregar. E em cada uma de nossas atitudes, não deixemos que o orgulho, o egoísmo, sejam aqueles que ditam as bases primordiais das nossas vidas, para que um dia não nos encontremos numa situação de mendicância, talvez não de forma literal, mas de mendicância íntima, de estado de miséria profunda, como aqueles que no lar fabiano de Cristo foram encontrados por aquelas almas abnegadas e por situações tão difíceis, talvez, quiçá, enquanto ciclos reencarnatórios estão repetindo o mesmo movimento. E agora, com a grande oportunidade, hoje é o dia mais importante. Todos os dias, quando acordamos, devemos pensar assim: hoje é o dia mais importante das nossas vidas, da minha vida, porque hoje eu posso pedir desculpas, hoje eu posso pedir perdão, hoje eu posso falar e fazer uma prece. Não, hoje eu não vou falar da forma como eu falo, hoje eu não vou beber da forma que eu bebia, hoje eu não vou me drogar, hoje eu vou ser mais coerente, mais paciente, hoje eu vou tentar. E cada dia, atrás de cada dia, para que estes laços de família, para que estes laços afetivos possam ser construídos e um dia, assim na terra como no céu, possamos, como diz na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos pergunta: um dia a terra será um mundo feliz? Será um mundo bom? E ele nos diz: um dia, quando todos estiverem realmente com este sentimento de afetividade, de fraternidade genuína, um dia ela será. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado.